Nisto, porém, que eu vou dizer, eu não louvo vocês, porque quando vocês estão juntos, vocês não estão para melhor, vocês se juntam para fazer coisas piores. Porque antes de tudo, eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Quando vocês se juntam na igreja, vocês não são um, cada um tem uma opinião a respeito de alguma coisa, é isso que ele está dizendo. E importa que haja entre vocês as heresias, para que os que são sinceros se manifestem, porque sempre que houver a mentira e a verdade sempre virá à tona, não tem jeito. Paulo sabia disso. De sorte que quando vocês ficam juntos em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro fica bêbado. Olha o que estava acontecendo na hora da ceia, tá? Não tendes porventura casa para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus? Repara que ele está falando da igreja. E envergonhais o que nada tem? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim, para lembrar de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, aí começa a coisa a apertar, porque eles estavam fazendo coisas erradas. Qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba do vinho. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Precisamos entender o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós, é a igreja. Então vocês não estão discernindo a igreja, é isso que ele está falando aqui. Por causa disso, por falta de discernimento do que é a igreja, aí é que eu começo a ficar assustado. Olha o que ele diz: muitos estão ficando fracos, doentes e morrendo. Tem entrado fraqueza, doença e morte no meio de vocês, porque vocês não estão entendendo o que é a igreja, o que é o papel da igreja. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se ajuntarem para comer, quando vocês estiverem reunidos, esperem uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, eu vou explicar para vocês quando eu estiver juntos com vocês. Foi isso o que Paulo explicou para a igreja. Eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo. A igreja de Corinto, a igreja era uma igreja que eles estavam divididos no meio deles. Tinha um que pensava uma coisa, outro pensava outra coisa, um falava A, o outro falava B, e aquele que falava A defendia a sua tese, o que falava B defendia a sua tese. Quando eles se reuniam, eles eram tão divididos, que ao invés de participar da ceia do Senhor, e a ceia do Senhor não é o que nós fazemos hoje, guarde bem isso, o que nós fazemos hoje não é a ceia do Senhor. O pedacinho de pão, o copinho que a gente toma, não é a ceia do Senhor. Como foi que Jesus fez a ceia? Jesus chamou os seus discípulos e disse: vai até uma casa, naquele lugar você diga para o dono: o mestre quer passar a Páscoa aqui com vocês, conosco, arrume esse lugar. E chegaram lá, tinha pão, vinho, carne, um monte de coisa. Jesus sentou com os seus discípulos, comeu comida. Enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão e o vinho e fez o ato simbólico: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. O que Jesus queria, como Jesus queria que a igreja vivesse? Em grande amizade uns com os outros, comendo. Você leva alguém para comer na sua casa que você não gosta? Ninguém leva. Você só leva alguém para comer para agradar.
Você quer agradar a pessoa. Não importa a comida, se é simples, o que é, mas você só leva alguém para comer para agradar. E o que estava, então o que Jesus fez? Chamou quem era amigo dele para comer junto com ele. E ele disse: façam isso pensando em mim, quando você morder o pão e tomar o cálice. Lembre-se de mim. A unidade de vocês, o amor de vocês, viver junto um com o outro. Vocês lembrem-se de mim. Isto é a ceia do Senhor. A igreja evangélica e a igreja católica mudou isso e transformou simplesmente num ritual que nós fazemos. O certo, eu até proponho isso para a igreja, nós deveríamos fazer domingo de manhã um almoço com todo mundo aqui, comemorar a ceia do Senhor, e aí sim comer um pedaço de pão e o vinho. Eu até tive uma ideia. Quero saber se é história, se vocês querem viver a Bíblia ou o ritual. O pastor Pita tem uma máquina de frango para vender. Depois eu corto essa parte. A máquina de frango, acho que é uns 30, 40 frangos. O que eu pensei? Domingão, um domingo por mês de ceia, a gente faz o culto de manhã e não à noite. Eu boto a televisãozona de cachorro e virando o frango. Chama uma equipe, né, dos grupos, faz uma baita macarronada com maionese e frango, para nenhuma mulher ter que cozinhar nesse domingo ou sair e tal, né? Não é de Deus isso? Aí o que a gente faz? Vem todo mundo para a igreja como irmãos, celebramos o Senhor, participamos da ceia da forma ritualista também, que faz parte, e depois todo mundo almoça junto. Frango, macarrão e maionese, olha que beleza. Amados, isso se chama ceia do Senhor. É de Deus ou não é um negócio desse? Deus sabe. Aí o que a gente faz? Ninguém vai pegar o frango e levar para casa. Eu vou comer em casa. E traz as crianças, e traz todo mundo, e chama vizinho, e vamos falar de Jesus para todo mundo, e vamos comer, vamos quebrar esse púlpito aí, bota o louvor aqui, e enche de cadeira, e vamos trazer todo mundo, vamos fazer um arrepio nessa cidade, ensinando o evangelho de verdade para esse povo. O evangelho. Podíamos fazer isso daí, porque era mais ou menos isso que acontecia. Só que na igreja de Corinto, quando eles foram fazer isso, o que eles fizeram? Os caras começaram a ficar bêbados no meio da ceia. Começou a beber. Ficava bêbado, dava confusão, dava briga. O cara chegava, sabe, em vez de dividir a comida com o irmão, entrava na fila, comia tudo. É minha vez. Fazia um prato e saía. E os irmãos ficavam sem comer. Paulo olha e fala assim: vocês estão envergonhando o evangelho fazendo isso. Vocês não estão vivendo como irmãos, vocês não estão partilhando um com o outro, vocês não estão vivendo a comunhão, vocês não estão fazendo isso. E por não fazer o que é certo, o que? Comida, bebida? Não, o respeito. E por vocês não terem respeito pelo irmão, pelo semelhante, no meio de vocês virá doenças e morte. Qual é o problema? É a comida? É a bebida? O respeito. O problema, amados, é respeito. Eles não se respeitavam mais, eles não olhavam um para o outro como irmãos, não havia mais respeito. E se tem uma coisa, amados, que Deus não suporta, que Deus não aceita, é quando a gente perde o respeito. Eu fui procurar o que significa etimologicamente a palavra respeito. Eu aprofundei no latim. Internet tem tudo, né? Aprofundei nada. Respeito é uma palavra que vem do latim respectus, particípio passado da palavra respicere. Que quer dizer de novo, espicere, que quer dizer olhar. O que significa a palavra respeito? Olhar de novo.
Respeito, olhe de novo. É isso que significa a palavra respeito. Quando Deus falou isso comigo, aí eu fui ali, estava na praia, fui procurar e vi, falei, Jesus, que coisa tremenda. A ideia é de que algo ou alguém que merece ser olhado novamente, olhar de novo, não para ver o defeito, mas para ver também as qualidades, ter consideração, olhar de novo. Todas as vezes que algo sobre alguém chega, eu vou colocar você, mas é até nós, tá? Chega até você, algo sobre alguém chegou até você, e você tomou como verdade, e nem foi saber se era verdade, mas tomou como verdade, sem olhar de novo, sem ter o esclarecimento, você faltou com o respeito. Tudo o que chegar de alguém para você, e você não fizer um segundo olhar, você é desrespeitoso. Chegou para mim que o Pet falou mal de mim. O que eu faço? Eu acredito que você falou mal de mim. Faltei com respeito. Mas chegou para mim que o Pet falou mal de mim. Eu olho para trás e vejo que se o Pet falou mal de mim, mas no passado como esse cara me ajudou. Respeito. Por olhar para trás, eu consigo perdoá-lo e não levar em conta o que vieram dizer do que ele fez para mim. Respeito. Amados, como falta respeito para a gente, todos nós, como falta respeito. Todas as vezes que algo sobre alguém chega até a gente toma como verdade, sem olhar de novo, impulsivamente, você desrespeitou. Estamos faltando com o respeito. Quando julgamos alguém sem dar a ele a oportunidade de ouvi-lo ou de pensar o que nós faríamos se estivéssemos no lugar dele, faltamos com respeito. Chegou alguma coisa? Tá, ele fez isso, ok. E o que você faria no lugar dele se você passasse pela mesma situação? O que você faria? Eu acho que eu faria igual. Você tem certeza que faria igual? Eu faria igual. Então você não pode condená-lo, porque é falta de respeito. Se tudo que chega até você, você ouve e considera como verdade, não se colocando no lugar da pessoa, você está sendo desrespeitoso. Eu sei que algumas pessoas postaram algumas coisas sobre o artista aí que morreu, o artista, da Globo que morreu. E pelo amor de Deus, não estou criticando você que postou aquelas coisinhas de macumba, de feitiço, não é nada disso. Eu também já fiz muito disso na minha vida, já fiz muito disso, já fiz muita coisa a esse respeito. Então não estou chamando a sua atenção, não considere como estou puxando a orelha, mas de todos nós, porque o que eu ouvi desse artista, ouvi que ele estava pegando a Camila Pitanga, brincaram que ele teve congestão porque comeu pitanga. Escutamos tudo isso. Escutamos tudo isso. Escutei que a Globo faz trabalho de feitiço, e por causa dos trabalhos de feitiço que foi feito, e ele morreu, e agora é um preço que pagou. Gente, vamos tomar cuidado, porque com a medida que a gente mede, a gente será medido. Com a medida que a gente julga, a gente será julgado. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que ninguém parou para pensar o que é morrer afogado? Quem aqui já se afogou alguma vez? Eu fui até a segunda baixada.
Não morri porque não cheguei na terceira. Quando eu era garoto, havia um grupo da igreja católica chamada GCR. E eu fui num piquenique na Cabriúva. Sabe a Cabriúva lá? A Cabriúva, a gente foi brincar no rio da Cabriúva e eu pulei, porque eu vi os meninos maiores pulando e eu achei que eu podia pular. E eu me lembro que eu afoguei e só estou vivo aqui hoje. Porque na hora que eu fui dar a terceira subida, eu subi perto do barranco e grudei no matagal. Dali ninguém me tirava. Você sabe quanto tempo leva uma pessoa morrer afogada? A agonia que é. Será que ninguém parou para pensar a dor de uma pessoa querendo viver, querendo buscar a vida, e por quase 5 minutos, os 5 minutos mais longos, o cara descendo e afogando e querendo a vida? Ah, foi Deus que matou ele. Meu Deus, vamos respeitar, gente. Quando nós estamos com a cabeça, ninguém pensou, ninguém parou para pensar que ele tem filhos, que há uma viúva chorando, que tem filhos que vão viver sem pai. Não importa o que ele fez, precisamos olhar com um segundo olhar. Respeito. Ah, ele era macumbeiro, feiticeiro, respeito. Ele era adúltero, respeito. Ele era homossexual, respeito. A igreja perdeu o respeito. Nós julgamos as pessoas, e não é todo mundo, a gente cai fácil nisso, irmão. Não estou pegando, ô pastor, eu fiz, calma, eu já fiz muito disso. Olhe de novo, veja o sofrimento da família, dos filhos, veja a dor. Todo mundo sabe que eu não gosto da Dilma, né? Não é novidade para ninguém. Mas eu acredito que deve ter petistas no nosso meio. Qual o problema? A gente vai orar, né? Mas tudo bem. Uma irmã chamou a minha atenção porque eu fiz uma postagem no Facebook. Porque quando a Dilma caiu, eu sorteei rojão. Estou triste porque eu não queria o Temer. Não, claro que não. Mas a corrupção tem que começar a cair por algum lado. E quando eu postei assim no Facebook, ela tentando se explicar, e ela se atrapalha com as palavras, né? Aí eu coloquei assim, não sei se alguém viu na postagem, né? Já tivemos presidente assassino, que era o Médici. Já tivemos presidente maconheiro, que é o Fernando Henrique Cardoso. E agora tivemos uma débil mental, né? Eu postei isso, né? Uma irmã mandou para mim e falou: pastor, respeito. Tomei uma fumada. Pode ver que eu tirei lá, não está mais. Eu preciso olhar por um outro lado, eu preciso olhar de novo. Em tudo na vida precisamos de respeito. Eu preciso entender a que espírito pertenço. Em Lucas capítulo 9, versículos 51 e 56, texto conhecidíssimo: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, que Jesus ia subir para o céu, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia para Jerusalém. Samaritano não gosta de judeu, então não quiseram receber Jesus naquele lugar. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disse: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma eles, como Elias fez? Jesus olha para eles e fala: respeito, rapaz, respeito. Voltou, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir ninguém, não veio para tirar a alma de ninguém, ele veio para salvar. E foram para outra aldeia. Não foi Deus que matou o artista da Globo, gente. Ele não veio para matar ninguém, ele veio para salvar. Cada um escolhe o seu próprio destino, cada um nas suas ações trilha o seu destino, e coisas acontecem.
Precisamos parar de julgar as pessoas e condená-las à morte, ao inferno. Precisamos olhar de novo. Foi isso que Jesus fez. Chamou os discípulos e falou assim: para com isso, parem com isso. Eu não mando vir fogo do céu. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Respeito é olhar para alguém de novo, é sair da primeira impressão e ver com os olhos de amor. Eu me lembrei de uma música do Padre Zezinho. Na minha infância eu escutava muito Padre Zezinho. Hoje eu vejo. Vocês lembram dessa música? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sem que eu dormiria, muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Quem foi que fez essa música? Foi o Padre Zezinho? Foi o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo fez a música para um padre. Fez. Por quê? Porque você se acha melhor do que um padre, né? Porque você é evangélico. Nós não somos. Nós não somos. A gente tem que amar como Jesus amou. A gente tem que sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, porque senão, quando chegar o fim do dia, a sua cabeça não vai estar legal. Eu já faltei muito com o respeito, e por isso muitos já faltaram também comigo, com o respeito. Aliás, isso acontece bastante comigo. Muitos faltam com respeito comigo. Eu mereço. Um irmão disse que discordava dos envelopes da compra do prédio que a gente fez. Eu disse: irmão, eu respeito, mas todo dia 15 eu preciso pagar esse prédio. E se eu não pagar esse prédio, eu sou fiel depositário, é a minha casa que eu vou perder. Só que esse prédio não é meu. Esse prédio é de vocês e é do seu filho. Só que o único que vai perder a casa aqui sou eu. Então, para você chegar e falar para mim que você discorda do envelope, você devia primeiro se colocar no meu lugar. Se você não se coloca no meu lugar, você não tem o direito de falar. Aí eu disse para esse irmão: irmão, eu concordo com você, vamos chamar a dona do prédio, você entra com a sua casa e coloca como fiel depositário, e eu saio, e nós rasgamos o envelope. Nós não nos colocamos no lugar das pessoas e criticamos sem nos colocar no lugar da pessoa. Não nos colocamos, mas criticamos. Não, vou fazer isso não. Claro, eu consigo ouvir uma pessoa se ela se colocar em meu lugar, mas se ela não se colocar, eu não tenho como dar ouvido. Foi embora da igreja, está mais aqui não. Respeito. Lá na praia eu dei minha princesa, ela está lá no fundo. Ela está de vestido, ela sentou lá na frente para não ficar, né? Eu faltei com respeito com ela na praia. Nós havíamos pegado um táxi lá na praia, um taxista, e eu combinei com o taxista
E era uma doblô, e o doblô só cabe 7 pessoas, e nós estávamos em 8, e com o motorista dava 9, né? Aí eu falei pro taxista: ô taxista, pô, é 2 quilômetros que nós vamos, você vai fazer eu pegar outro carro? Ele falou: beleza, eu faço para vocês, eu levo vocês tudo. Eu falei: não tem problema, a gente senta no colo, a gente se vira e a gente vai pro centro, 2 quilômetros. Eu queria ir a pé, mas as mulheres não queriam a pé, né? Do hotel pra rua do Mocugê, top pra caramba, lá em Arraial da Ajuda. Aí o motorista na terça-feira saiu para descansar, e eu liguei para um outro, e eu falei para o motorista, tinha falado: eu vou fazer isso, mas não conta para os meus amigos taxistas, porque senão eles vão ficar bravos comigo de eu estar fazendo isso. Eu falei: não, a gente não vai contar nada não, tá tudo certo. A hora que nós entramos no carro, a hora que eu chamei o táxi, um outro táxi, porque aquele estava de folga, eu falei para aquele taxista se ele fazia a mesma coisa. Ele disse: não, você tem que chamar outro. Ok, chamamos um outro. A Diva, a Rito, Canem entrou no carro, e a hora que a gente estava subindo os 2 quilômetros, a Diva mais ou menos disse assim: mas o outro taxista faz, né? Eu olhei para ela assim, ó. Quem é marido sabe. O taxista parou, a gente desceu. Eu já vim armado, engatilhado. A hora que a Diva desceu, eu falei assim: você sabe que vontade que eu tenho? De fazer que nem a minha mãe fazia, ela de costa de mão na boca. Ai, gente, eu nunca encostei a mão nela. Nunca. Quando a gente falta com respeito, o diabo entra. O diabo entra quando a gente falta com respeito. As mulheres vão me odiar agora. Ela olhou com aquela carinha meiga dela, aquela carinha do gato de botas do filme do Shrek. Disse assim: você me magoou demais. Ai, acabou minha noite. Aí eu parei e pensei: mas por que eu falei isso para ela, gente? Por que eu faltei com respeito com a minha esposa? Abracei ela e disse: perdão, 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 perdão. Ela perdoou, mas naquela noite não teve mais amor. Irmão, tem não. Chegamos lá no hotel, liguei o ar-condicionado, tudo bonitão. Ela olhou para mim e falou: estou com dor de cabeça. Marido que falta com respeito com a esposa merece isso mesmo. Não dormir a noite inteira. Olha de novo. Por que será que a sua esposa fez isso? Porque ela não se tocou, ela não percebeu, ela não sabia o que eu tinha combinado com o taxista. Mas faltou respeito. No texto de 1 Coríntios, no capítulo 11 que a gente leu, a falta de respeito traz doença e morte. Diga para a pessoa que está do lado: a falta de respeito traz doença e morte. Eu vou te respeitar. Ficou mais baixo. Essa segunda parte, eu vou te respeitar, ficou mais baixo. Jesus, mesmo sabendo que Judas era ladrão, tratou Judas com respeito. Dizia para ele: amigo.
Sabe por que a gente não vê homossexual entrando na porta para assistir culto? Porque nós não os respeitamos como gente. Não tem homossexual na igreja. Oh, mas aqui não pode ter homossexual porque nós somos muito santos. Santo do pau oco. Os homossexuais tinham que entrar aqui e falar: eu quero o Jesus que vocês têm. O viciado tinha que entrar por essas portas e falar: eu quero o Jesus que vocês têm. O espírita, o idólatra tem que dizer: eu quero o Jesus que vocês têm. Mas eles olham para um Jesus que eles sabem que é inatingível, porque aqueles que teriam que propagar esse Jesus não têm respeito por eles. Não tem respeito. Eles não estão vindo porque nós somos mais santos, porque Deus sabe que nós não somos. É porque eles não se sentem respeitados no nosso meio. O Bel mandou um negócio para mim essa semana, eu até postei no Facebook porque eu achei maravilhoso. Você não tira o osso da boca de um cachorro sem que ele te morda. Mas se você der um filé para ele, ele abandona o osso para comer o filé. Nós queremos que os homossexuais parem de ser homossexuais, parem de comer o osso que eles estão comendo, sem dar o filé para eles. Nós não temos que dizer para um homossexual que ele vai para o inferno. Temos que dizer que há um céu e que Jesus reina nesse céu, e que ele é convidado para estar nesse céu junto com Jesus Cristo, independente dos seus pecados. Nós temos que dizer para a prostituta que, independente do pecado que ela está cometendo, do osso que ela está roendo, há um filé chamado Jesus Cristo para a vida dela, e quando o filé for apresentado, ela deixará o osso. Uma pessoa que é idólatra, nós temos que: você está confiando em imagem a um Deus vivo, então ela vai largar do osso para comer o filé. Mas nós não damos o filé, porque nós não temos respeito. Olha para a pessoa que está do lado, diga assim: essa palavra é para você. Você precisa de respeito. Diga: essa palavra é para mim. Eu preciso de respeito. Jesus respeitava as prostitutas, os publicanos e os pecadores. Irmãos, estamos todos no mesmo barco, sujeitos aos mesmos ventos e tempestades. O mínimo que nós deveríamos ter uns pelos outros é respeito. Se não conseguimos sequer respeitar os outros, como conseguiremos entender o que é honra? É por isso que nós não sabemos o que é honra. Se eu disser para você: você sabe como honrar a Deus? Você vai fazer assim: acho que não. Se você perguntar para mim: você sabe como honrar a Deus? Não sei. Por quê? Porque nós não sabemos respeitar. Se não sabemos o que é respeito, não saberemos o que é honra, porque o respeito é o passo anterior à honra. Ninguém chega na honra sem passar primeiro pelo respeito. E quem não respeita não conseguirá honrar a Deus nunca. Quem não respeita o seu semelhante, quem não respeita o seu irmão, nunca conseguirá honrar a Deus. Nunca. Foi essa palavra que Deus me disse. Você quer honrar a Deus e não vai conseguir. Você vai cantar, mas não vai honrar. Você vai orar e não vai conseguir honrar. Primeiro Samuel capítulo 2 versículo 30. Tem um princípio de honra aqui que arrebenta com a gente. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus falando com Eli. Agora porém, diz o Senhor, Deus se arrependeu, olha lá: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que não me honram, em outra versão, não honrarei. Deus só honra quem o honra. Deus só honra quem o honra.
Se nós não sabemos como honrar a Deus, como Deus nos honrará? É um princípio. Só terá honra quem dá honra. Se nem respeito damos, como conseguiremos honrar? Olhe bem os 10 mandamentos. Eu não sei se coloquei para você Deuteronômio 5, Jaque. Alguns versículos, versículos 7, 11, 12. Eu vou ler, os versículos são pulados, Jaque. Coloque só os versículos para não ficar muito grande. Quando Deus está ensinando, a primeira coisa que Deus ensina para o povo é os 10 mandamentos. A primeira coisa que você aprendeu no catecismo foi os 10 mandamentos. Tenho certeza que se eu perguntar, você vai lembrar os 10 mandamentos, né? Ó, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, tá? Não terás outros deuses. Não terá. Segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Qual o terceiro mandamento? Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Não vou entrar aqui no mérito do sábado, isso é uma outra explicação. Mas olha o quarto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Olha como a honra é vinculada, com coisas importantes. Aqueles que honram o pai e a mãe prolongarão os seus dias, para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. A honra está vinculado a ir bem na vida. Não adianta você fazer uma campanha dos 7 dias da prosperidade se você não honra o teu pai e a tua mãe. Não vai acontecer a sua prosperidade. É inútil você fazer campanha se não honrar. Aí pula: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o campo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Você percebe que todos os mandamentos falam de respeito e um só fala de honra? Volta para mim no último versículo, no penúltimo versículo, no 20. Do 16 ao 20, isso aí mesmo. Olha só, repara bem. Tirando o 4, que é honra: não matarás, é respeito pelo outro. Não adulterarás, é respeitar a mulher, né? A sua esposa. Não furtarás, é respeitar o que pertence ao outro. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é não mentir, não acusar indevidamente a pessoa, é respeito. 9 fala sobre respeito. Quando fala sobre Deus: não terás outro Deus, é respeito, não é honra para Deus, é respeito. Tudo é respeito. Em um, Deus fala honra. Porque Deus sabia que se você não honra teu pai e a tua mãe, seria impossível honrar a Deus. Por isso que Ele não coloca: honrarás o teu Deus. Ele só diz: eu sou seu Deus, só tem eu, não tem outro. Ele esclarece um fato, mas a honra só está no 4º mandamento. Quem não honra o pai e a mãe não conseguirá nada de Deus. Ah, mas porque você não conhece a minha mãe? Eu não escrevi a Bíblia. É porque você não conhece o meu pai? Eu não escrevi a Bíblia. Só um mandamento fala de honra. 9 sobre respeito. Michel contou um negócio para mim, que quando o pai dele chegava do serviço, né, Michel? Ele, o Michael e a Michele brigavam para levar o chinelo para o pai. Honra. Agora começamos a aprender o que é honra. Brigava: eu vou levar o chinelo para o meu pai, eu vou levar o chinelo para o meu pai, eu vou levar. E os 3 brigavam, porque queriam levar o chinelo para o pai. Ao Senhor, o princípio de honra sai dos seus filhos. Eles crescem, eles vão perdendo o princípio de honra, porque o mundo vai influenciando a vida deles. Isso é honra. Antigamente, os pais sentavam nos lugares especiais da mesa.
E os filhos esperavam os pais sentarem, para depois eles sentarem. Era honra. A mãe matava o frango, fazia o frango assado ou de panela. A coxa era do pai. Honra. Honra. Ai de um filho se ele pegasse a coxa que era do pai, a não ser que o pai gostasse do peito. A Bíblia fala de alguns tipos de honra. Provérbios 21 fala que nós devemos honrar a nós mesmos. Eu estou terminando. O que segue a justiça e a beneficência achará vida, justiça e honra. Isso é honrar a si mesmo. Quando você é uma pessoa justa e que gosta de fazer o bem, você traz honra para você. Todos deveríamos honrar a si mesmo. Repita comigo, diga: eu preciso aprender a me honrar. Se você não aprender a se honrar, como você vai honrar alguém? Segunda coisa, você precisa aprender a honrar os irmãos. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honramos a nós mesmos, sendo justos e bons, e honramos aos outros com amor de irmão, considerando o outro irmão, amor fraternal. Honramos os nossos pais, e aí nós lemos a respeito dos pais: honrar pai e mãe para que vá tudo bem na sua vida. E por último, e eu não gosto de falar isso porque eu defendo a minha categoria, né? Vocês deveriam, temos visitantes, honrar os pastores que estão sobre a vida de vocês. Deveriam. Há vários pastores aqui nessa igreja. Cada líder de grupo aqui é um pastor. Alguns são relaxados, outros são mais aplicados, mas são pastores. São pastores. Alguns estão pisando um pouquinho na bola, outros estão pegando para capar. Respeite estes homens. Por quê? Porque 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, 18 diz: os presbíteros, essa palavra presbíteros são o quê? Pastores, aqueles que pastoreiam, que cuidam, que governem bem, sejam estimados e dignos de duplicada honra. Então, perdão, tá? A minha arrogância. Quando você for falar comigo, fale como se estivesse falando com seu pai, não com o Zé Mané. Estou cansado de ser tratado como Zé Mané pela igreja. Quero respeito. Quer falar comigo? Quer falar comigo? Quer vir na minha casa? Me trata com respeito, senão vai levar um pé na bunda. Estou cansado. Estou cansado de pessoas que não sabem o que é respeito e acham que o meu ouvido é pinico, é vaso sanitário. Não é. Eu mereço dupla honra. O Caça merece dupla honra. Michel, dupla honra. Pena que nem todos os litros aqui. Nardo, dupla honra. Merecem dupla honra. Está na Bíblia, não a escrevi. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Digno é. Honre a si, honre os seus irmãos, honrem os seus pais e honrem aqueles que ensinam a palavra para você. Honre. Quem não respeita, não honra. Quem não respeita, não sabe o que é honra. E se não agirmos assim, se não formos assim, um espírito de divisão se apoderará de nós, e doenças, enfermidades e até morte vem no meio da igreja.
Vamos ficar de pé.